Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Iniciando aqui mais um vídeo de análise dos jogos e análise de hoje sobre um jogo que aconteceu às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova, em Salvador. Bahia e Grêmio, um jogo aí importante porque o Bahia está na parte de cima da tabela. Precisava vencer, precisava dar uma resposta à sua torcida depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Remo, uma surpresa para muitos, por conta da diferença de investimento, diferença de qualidade técnica, diferença de elenco, diferença até de patamar, visto que nos últimos anos o Bahia sempre esteve aí competindo na Série A, chegou a Libertadores 2 anos consecutivos. E é isso. O Grêmio já, por sua vez, na zona de rebaixamento, precisava também de uma resposta, precisava ganhar, somar pontos pelo menos, e foi o que aconteceu no jogo de hoje, terminou 1-1. O Grêmio até que saiu na frente, o Bahia que começou como a gente esperava, já pressionando, indo para cima. O Grêmio sentia até... A gente imaginava que o Grêmio ia vir para fazer um jogo reativo. Enfim, o Grêmio jogou com 3 volantes. Eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se esse é o esquema comum do Grêmio de jogar, ou se armou assim por saber que o Bahia ia jogar para frente e precisava montar esse esquema mais defensivo. Mas montou 3 zagueiros, senti que o Grêmio, obviamente fazendo seu jogo defensivo, sim, reativo, aproveitando as oportunidades quando o Bahia dava brecha, quando o Bahia avançava muito pro ataque. Mas o Grêmio, eu senti que no início do jogo, pelo menos, que estava um pouco perdido no meio de campo. Muitos passes errados, jogadores ali não entrosados, pelo menos no meio campo. Então eu senti o Grêmio um pouco perdido no jogo de hoje nesse quesito. É algo que fez até o Bahia chegar muito mais vezes. O Bahia finalizou 9 vezes no primeiro tempo, o Grêmio só 1. A disparidade a gente entende, era compreensível, justamente por essas propostas dos dois times para o jogo de hoje, mas 9 finalizações no primeiro tempo é algo que é muita coisa, muita coisa. Claro que o Bahia vinha de uma pressão, precisava estar diante da sua torcida no seu estádio, precisava dar uma resposta. E ofensivamente, com jogadas volumosas ao ataque, na verdade, com estilo de jogo mais volumado, claro que era essa a intenção do Bahia, então chegar mais vezes, né? E são 9 finalizações ao gol, não necessariamente no gol, não necessariamente com uma construção de jogada estratégica ou pensada, e sim finalizações no gol. Muitas vezes isso não quer dizer nada. Tanto é que o Bahia terminou com 17 finalizações, tô com a colinha aqui, o Grêmio terminou com 3 apenas, e o jogo foi 1-1, sinal de que o Grêmio foi mais eficiente. O Grêmio pecou muitas vezes nos jogos em casa, que aí sim dava para vencer, somar pontos. Jogo como esse, mesmo o Grêmio na zona de rebaixamento, e claro, gente, eu tô entrando aqui no mérito da classificação, mas é óbvio que ainda tá só na 16ª rodada, que é muito cedo para falar de classificação, de zona de rebaixamento, de chance de título, de Libertadores, nada disso. Eu mesmo sou o primeiro que defendo que não deve falar disso nessa altura do campeonato. Mas a gente sabe que tem uma pressão quando o time está na zona de rebaixamento. Tem uma pressão da mídia, tem uma pressão da torcida, tem uma pressão sobre o treinador. O que eu tô querendo dizer é, o Grêmio, mesmo com essa pressão, foi inteligente. Não lançou seu time pro ataque, por exemplo, montou esse time mais reativo porque jogava na Fonte Nova e defensivamente cumpriu o seu papel, não tomou gol. Inclusive fez o seu gol primeiro, numa jogada de escanteio. Então, de acordo com cada estratégia de jogo do Bahia e do Grêmio, o Grêmio foi mais eficaz, o Grêmio foi mais eficiente, porque veio justamente para buscar, se somar um ponto é ótimo. Essa era a estratégia do Grêmio, ficou claro isso em campo. O Bahia que foi ineficiente, porque o Bahia finalizou 17 vezes, gente. Mas enfim. Bahia que entrou em campo com... E aí eu tenho que entrar aqui e falar antes um pouco do jogo em si. Continuar o que eu já estava falando. Falar um pouco do Juba. Do Luciano Juba, que é hoje o melhor lateral esquerdo do Brasil, tá? O melhor lateral esquerdo do Brasil é o Luciano Juba.
e tá na pré-lista do Ancelotti, inclusive amanhã tem convocação e a gente precisa ficar ligado porque eu entendo o que muitos falam e realmente é verdade o que muitos falam sobre time do eixo tem mais vantagem em relação a jogadores, a ceder jogadores para a seleção, principalmente numa Copa, isso pesa muito. E é verdade mesmo, realmente, porque nada explica o Luciano Juba. Tava ouvindo a transmissão, cara, acho que vou errar aqui no número, mas é por volta disso, 15 gols e 11 assistências na temporada, sendo que tem outros laterais aí que não tem um terço disso, cara. Então, assim, não só falando ofensivamente, defensivamente ele é muito importante pro Bahia, muito importante pro Bahia. Porque, claro, a gente tá falando de lateral, não só gols e assistências, tem que contar pra convocação, óbvio. Mas defensivamente o Luciano Juba ajuda muito. Bom que ele tá na pré-lista do Ancelotti, tomara que ele seja convocado amanhã, porque ele tá jogando muito futebol, seria uma justiça isso, ele ser convocado. Então é isso. Queria dar esse adendo aí por conta do Luciano Juba, que tá jogando muita bola. O Jean Lucas é outro também que joga muita bola, se for convocado. É claro que a posição é um pouco diferente, demanda um pouco mais. Meio de campo ali, o Brasil tá praticamente fechado, ao meu ver. Mas é um nome também que seria muito importante se estivesse numa Copa do Mundo para a seleção brasileira. É isso. Falando um pouco do jogo, o Sanabria do Bahia entrou muito bem em campo, cara. Eu não conhecia ele, argentino Sanabria, inclusive que fez o gol de empate do Bahia, mas ele criou muitas jogadas. Com seu drible ali, sua pedalada, seu corte, ia pra cima ali pelo lado direito do Bahia. Mudou o jogo depois que entrou, na minha visão. Foi muito bem, muito bem. Não sei se ele é titular, se ele é reserva, acredito que seja reserva. Mas entrou em campo, ele tem que entrar em campo mais vezes. Tem que entrar mais vezes porque realmente foi muito bem. Pelo lado do Grêmio, alguém que entrou pouco, mas eu vi que foi muito bem também, e eu não entendo, na verdade, porque assim, eu sei que o Carlos Vinícius está vivendo uma temporada absurda. Não sei se daria para montar um jeito para o Bright White jogar com ele. Eu vejo que o Bright White ainda tem muito futebol para apresentar, é muito bom tecnicamente, talvez seja algo que o Grêmio precise, fazer gol. O Grêmio tem, anotei aqui, acho que é 15 gols. O Grêmio tem 15 gols feitos. E é o terceiro pior ataque do Brasileirão. E isso com o Carlos Vinícius sendo um dos artilheiros, jogando muito, fazendo muito gol. Muitos gols. Então, eu acho que daria para dar uma repaginada, dar uma mudada no esquema do Grêmio. Não sei. O Luiz Castro, bem melhor que eu, para falar sobre isso, mas eu acho que dá para mudar um pouco, dá para... Enfim, até talvez mudar o Carlos Vinícius. Sei que ele é um dos artilheiros, mas já faz tempo que ele não faz gol. Não sei se daria para botar o Bright White para jogar junto com ele ou se perderia um pouco mais de movimento, ou perderia um pouco mais de dinamismo ali no jogo. Até para marcação isso afetaria um pouco para o jogo defensivo do Grêmio, né? Mas enfim, eu acho que é uma saída. O Grêmio é o terceiro pior ataque do Brasileirão, gente, com o Carlos Vinícius fazendo muitos gols. E aí? Como é que muda? Eu sei que não é só o ataque, eu sei que tem outras posições que tem que mexer. Mas é isso. 1-1, sabor de... Não é que é vitória pro Grêmio. Tanto é que o Grêmio saiu na frente e sofreu empate. Não é que é vitória. Mas é resultado bom. Dentro da Fonte Nova é resultado bom. O Grêmio assinaria esse resultado antes de entrar em campo de boa. Tenho certeza. Pro Bahia é ruim. Tiveram algumas vaias ali, certeza. Não deu pra ouvir direito, mas certeza que tiveram algumas vaias, porque o torcedor tá impaciente com o time, tá impaciente com o Rogério Ceni, inclusive pedindo a demissão, coisa que eu também, todos sabem aqui como é o meu pensamento, não concordo. Sei que ele tá um tempo aí, mas, pô, o Rogério Ceni já mostrou tudo o que ele é capaz, gente. Existem fases dentro das fases. E isso é normal, oscilação é normal. Enfim, é isso. É um jogo que, de verdade, não foi aquele jogo lá e cá, não foi aquele jogo maravilhoso de se ver, foi um jogo doído de assistir em muitos momentos. Tiveram também muitas faltas, enfim. Mas é isso. É um jogo que o Grêmio sai, mesmo na zona, de novo, sai ok desse jogo. O Bahia sai puto da vida, porque precisava vencer. Mas está lá em cima na tabela, né? Então, é isso. No final das contas, isso da tabela, é por isso que eu digo da tabela. Isso hoje, trazer isso da tabela não é algo tão relevante. Porque, gente,
a gente viu que, acho que do 7º ao 10º, não, perdão, do 11º ao 18º, acho que a diferença era de 3, 4 pontos. Então, além da diferença ser muito pouco, eu acho muito cedo para falar de tabela, para falar disso. Tanto é que a gente vê dentro de campo. Por isso que o Lanterna ganha do vice-líder, por isso que o terceiro colocado perde para o 15º, porque é algo que ainda está muito cedo para falar. Mas é claro que quando tá na zona, a gente fica agoniado. Eu sou torcedor também, sei que eu fico agoniado quando meu time tá na zona. Quero que ele saia de lá o mais cedo, mais breve possível. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu tô com a colinha aqui, tá? Com algumas informações e dados da partida. Falei do Sanabria, que entrou muito bem. O Bahia tem um repertório muito bom de chegadas pelo lado, rasteiro, por cima. Na segunda bola, escanteio. O Bahia tem um repertório muito bom de chegadas. O time ofensivamente é muito bom. Talvez o problema do Bahia seja tomar muitos gols. Esse talvez seja o grande problema do Bahia. Enfim, talvez seja isso, porque viver essa má fase, e aí claro que é normal também, mas não se trata que o Bahia está fazendo poucos gols, né? Se trata que o Bahia está tomando muitos gols também. Então, eu acho que passa muito por aí, essa questão da fase. Tem um sistema defensivo muito bom, o Bahia, tem jogadores incríveis, o Bahia na zaga, o Canu, o próprio Luciano Juba, que defensivamente ajuda muito. Teve esse goleiro que se lesionou, mas tem um goleiro ali à altura também que está muito bem. E é isso. Eu acredito que a má fase do Bahia seja muito mais pela questão defensiva do que ofensiva. O time hoje, ou na verdade, a ofensiva pode estar tendo um problema que é de não ser tão efetivo, é verdade. Mas que cria chance, cria. E que por detalhes não sai gol. Então esse é um ponto também a ficar de olho. E eu acho que é isso. A má fase do Bahia eu acho que passa muito por aí. O que é que você achou desse jogo? Comenta aqui embaixo, compartilha aí pro seu amigo que é gremista, que é torcedor do Bahia também. E coloca aí nos comentários o que você achou. Vamos debater aí. Valeu? Até a próxima. Tamo junto.